Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu quero explicar um pouquinho do porquê desse canal, do porquê desse movimento e é isso, quero contar também um pouquinho do meu testemunho, mas só um pouquinho porque eu quero ser bem objetivo aqui. Meu armazenamento não é muito também, porque eu quero gravar mais conteúdo pra vocês. Então vamos lá. Vou contar um pouquinho do porquê desse testemunho, qual que é a motivação desse testemunho, o que Deus tem falado no meu coração e tem falado no coração de tantas pessoas também no Brasil e talvez como você também. Eu nasci no berço cristão, né? Sempre estive dentro da igreja, sempre na igreja, aquela famosa expressão, mas nunca tomei uma decisão clara de seguir Jesus Cristo. Então, nunca tomei uma decisão clara de seguir Jesus. Seguia porque meus pais iam e tudo mais, também aprendi muita coisa na igreja. Claro, tive muitas experiências maravilhosas com Jesus Cristo, mas não tinha tomado uma decisão clara de segui-lo, renunciar a mim mesmo, e enfim, vocês sabem dessas coisas. Uma coisa bem clara para deixar para vocês também. Quem está na igreja não necessariamente é cristão verdadeiro, mas quem é cristão não é verdadeiro vai na igreja. Então se você não vai na igreja ainda, vá numa igreja, por favor. Então, depois minha família teve problema com a igreja, enfim, aí a gente teve alguns problemas com a igreja, algumas confusões ali e acabou saindo, infelizmente. Nós saímos da igreja e eu vi ali uma oportunidade para me desvirtuar, porque eu já tinha um pouco de curiosidade de saber como é que era o mundo. Vi meus amigos se divertindo na escola, aquela coisa errada e tal, adolescente querendo se rebelar, aspas, né, spoiler pra vocês, me converti, tá? Minha família inteira voltou pra igreja, graças a Deus nós estamos até hoje e tá sendo muito maravilhoso, temos crescido muito com Jesus, e é isso. Mas, naquele tempo, tinha me afastado de Jesus e tinha visto ali uma oportunidade de me desvirtuar dos caminhos de Jesus. Então, fui pra festa, fiz um monte de coisa errada, me tornei uma pessoa, o cara da galera, aquele negócio, né, todo. Mas eu descobri que existia um vazio muito grande no meu coração e que isso não preenchia o vazio que eu tinha. Eu pensei que isso podia me dar algum tipo de alegria, felicidade, satisfação, mas não me deu. Só fez o rombo do meu vazio do coração aumentar cada vez mais. Isso me trouxe muita tristeza. Perdi o sentido da vida, sabe? Eu não entendi mais por que o sentido da vida... Qual que era o sentido da vida, dos momentos que eu tinha, de tudo, das festas. Porque eu ia pra festa, eu voltava pra casa, sentia aquele vazio enorme no meu coração. Não mudava nada. Até que um dia um amigo meu me chamou tava muito triste, né? Muito triste, muito nessa bad ali. Tava no ensino médio ali, tempo de pensar sobre vestibular. Até que um dia um amigo meu conversou comigo pra gente poder ir num acampamento. Um dia, que era um acampamento cristão. E nesse acampamento eu conheci Jesus. Quer dizer, eu conheci e tomei uma decisão de segui-lo pelo resto da minha vida. E foi tão bom aquele acampamento, eu senti a presença de Deus quase que palpável, o Senhor estava lá. E por meio daquele amigo que me chamou para aquele acampamento, que falou um pouquinho de Jesus para mim, eu pude realmente conhecer Jesus, e Jesus me tocou de uma maneira especial, e naquele momento eu tomei uma decisão com Jesus. Naquele momento que era o último dia do acampamento, um dia maravilhoso de fogo do Espírito Santo. Meu amigo orou por mim, que é amigo até hoje, nós somos irmãos em Cristo. Tem uma amiga minha que é muito próxima também, que é amiga até hoje, que também naquele dia apontou o dedo pra mim e falou assim: era por você que eu tava procurando. E naquele momento eu sabia que não era ela que tava falando, mas era assim Deus falando através dela. O Espírito Santo usou ela naquele momento pra falar: você era a ovelha perdida que eu tava procurando e que agora achei. Então eu quero poder levar, assim como a salvação foi transmitida pra mim por meio de uma pessoa que obedeceu a Jesus, obedeceu a Bíblia, obedeceu a palavra, eu quero também obedecer a Jesus e a palavra, levando a salvação, a verdade da salvação para outras pessoas. Eu creio que a transformação não acontece por você, porque você não tem poder para transformar ninguém, mas a sua coragem, a sua ousadia pode gerar um canal de transformação que Jesus já está sonhando em fazer. Jesus já quer transformar alguém e talvez você seja essa vida, talvez você seja esse instrumento que Deus quer usar. E que privilégio ser usado por Jesus. Naquele dia eu fui apaixonado, eu fui enchido com amor por Jesus e mais, eu fui enchido com essa verdade, eu queria levar para as pessoas essa verdade e eu só conseguia pensar, eu preciso falar para as pessoas que Jesus é real, que Jesus está aqui e que Jesus quer transformar e cuidar, enfim. E esse é o nosso chamado. E eu convido você, se você é cristão,
Fale de Jesus para as pessoas, porque não é você que faz, mas sim Jesus, através de você. Jesus quer tocar uma pessoa. Então, seja ousado, seja corajoso em Jesus Cristo, confie nele e tenha fé, ele vai fazer. E se você ainda não crê em Jesus, ainda não tomou uma decisão com Jesus, eu quero dizer que Jesus está de braços abertos para você. Basta você se arrepender dos seus pecados e crer que ele é o Filho de Deus, Senhor dos Senhores. E então, você será salvo pelo poder de Cristo Jesus e o sangue dele redimido na cruz. É por isso que eu venho fazer esse vídeo, incentivar você a falar de Jesus para as pessoas na sua casa, onde você estiver, e também explicar um pouquinho de todo esse contexto. É isso aí. Obrigado por estar aqui. Tchau.